Então, hoje, em tópicos especiais interdisciplinares, nós vamos fechar um ciclo, então, e vamos falar hoje, especificamente, então, da formação profissional e o papel da educação física numa instituição republicana. Quando eu penso em instituição republicana, eu preciso pensar que toda a formação desse professor tem que também estar pensada e pautada, né, nas características dessa escola para que o futuro professor possa compreender essa instituição e fazer parte dela, né? Como eu já falei, fazer parte de uma instituição escolar transcende os limites da educação física, é atender aquilo que há de caráter, né, daquela instituição. Então, retomando um pouquinho essas questões que nós nos colocávamos anteriormente, né, de que, sim, teríamos todas essas práticas aqui se a educação física não existisse na escola, com certeza, né? Só que aí, voltando à questão, a educação física dentro de uma instituição ou parte de uma educação, de uma escola republicana, de uma instituição republicana, ela tem que ter como objetivo proporcionar aos seus alunos uma leitura de mundo, né? E para isso, então, ela tem que considerar algumas questões, ela tem que reconhecer algumas questões. E essas mesmas questões têm que ser reconhecidas pelo curso de formação. Então não adianta eu ter um curso de formação extremamente distante da realidade, da prática, né, do contexto da prática, e achar que os alunos vão ter condições depois de fazer essa compreensão. Então, o ensino superior, a formação superior, ela tem que também compreender, né, essa instituição republicana para poder problematizar essas questões durante a formação superior do professor, para que ele tenha condições de se inserir e compreender o local onde ele está desenvolvendo a sua profissão. Tá? Então vamos lá, elementos para pensar uma proposta de educação física. Então, aqui reforçando, né? Então, quando eu falo da educação física articulada em um projeto de escola como instituição republicana, eu estou falando que, primeiro, né, a educação física ela precisa identificar o campo de conhecimentos que eles são particulares, né, e que justificam que a educação física assuma o estatuto de disciplina escolar, com responsabilidades específicas dentro desse projeto educacional, que vai potencializar, então, uma relação mais lúcida com o mundo. Ou seja, vai proporcionar uma leitura de mundo para esses alunos. E segundo, né, refere-se como os conhecimentos culturais dos quais a educação física se ocupa devem ser abordados em função das próprias características do universo em estudo e desta ser uma disciplina escolar e não apenas um espaço para reproduzir e imitar o que acontece fora dela. Então, falando sobre esse primeiro ponto, né, do campo de conhecimento da educação física, né, aquilo que lhe é particular, nós temos que entender que a educação física ela vai se ocupar dos conhecimentos que se referem às possibilidades de se movimentar dos seres humanos ao longo da sua existência, né, as práticas corporais sistematizadas vinculadas ao campo do lazer e da saúde e as estruturas e representações sociais que atravessam esse universo. O que essas práticas corporais representam na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, primeiro aqui, essa ideia de possibilidade de se movimentar, né? Que o ser humano, ele se movimenta de uma forma intencional, ele produz esse movimento, né? Então, ninguém fala para a criança, ó, quando você tiver 1 ano, você vai conseguir caminhar. Não. O desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, né, junto com os estímulos do contexto, faz com que ela busque o movimento, porque esses movimentos façam que ela vai conhecer o mundo, explorar o mundo ao seu redor. E isso continua ao longo da existência do ser humano. Então nós produzimos diferentes formas de expressar os movimentos. E aí a gente pode expressar esse movimento de diferentes formas, dançando, brincando, fazendo ginástica, né? Brincando, criando, inventando, sendo criativo, ressignificando. Então, imaginando, né? Então a ideia é de que precisamos entender, né, qual é o papel desse movimento para os seres humanos, né? E que esse ser humano ele produz, ele cria movimentos, né? Há um aspecto aí ilimitado de possibilidades de se movimentar e ele faz parte da existência humana, né? O segundo, então,
as práticas corporais sistematizadas vinculadas ao campo do lazer e à promoção da saúde. E o que são as práticas corporais sistematizadas, né? É aquelas que já existe uma forma de ser, elas são técnicas, vamos dizer assim. Quando eu estou falando de uma corrida, né, existe um movimento que se realiza, né, para correr. Todo mundo consegue correr, todo mundo que não tem uma deficiência física vai conseguir correr, né? Essa corrida ela tem uma técnica também, então eu posso tornar o meu correr mais eficiente. Então, não só o correr, né, mas aí eu vou falar sobre chutar, sobre lançar, sobre passar uma bola, sobre rolar, né, sobre lançar. Então, são várias práticas corporais sistematizadas e que, ao aprender dentro da escola sobre essas diferentes práticas corporais sistematizadas e que fazem parte das modalidades esportivas, das ginásticas, das danças, das lutas, né? Eu possibilito, né, a esse aluno da escola, né, ele utilizar essa prática no seu tempo de lazer, para sua diversão, para o seu bem-estar, para o seu passatempo, mas também na promoção da sua saúde. Né? Então, a corrida ela é utilizada de várias formas, dentro de um esporte, né? Dentro do futebol, né? Nas corridas, né? De atletismo, por exemplo, nas brincadeiras de pega-pega, né? Numa corrida para que eu consiga diminuir peso corporal. Então, as práticas corporais sistematizadas, dentro das escolas, elas servem para que os sujeitos tenham essas vivências e aprendam, né? E depois façam escolhas de uma forma autônoma, né? Usem-as de uma forma autônoma para o seu lazer e para a sua promoção da saúde. E por fim aqui, conhecer as estruturas e representações sociais que atravessam esse universo, né? Então, entender que as práticas corporais, elas vêm se transformando junto com as transformações sociais, né? Então aqui, né, nós temos os exemplos da dança, como a dança ela vem se modificando e se ressignificando ao longo do tempo. E isso também porque ela sofre os impactos da sociedade e da cultura, né? Alguns séculos atrás, determinadas danças eram para mulheres, né? Balé, danças mais delicadas, né? Hoje a gente sabe que dança não define gênero, né? Dança não tem sexo. Né? Então, é compreender como que essas práticas corporais elas vêm sendo transformadas e se adequando também aos novos contextos sociais. É entender culturalmente essas representações sociais. E como que essas práticas corporais elas vêm se adequando aos diferentes contextos. Tá? Então, isso é conhecimento específico da educação física, o que a educação física deve se ocupar dentro da escola. É entender o papel do movimento, é entender as práticas corporais sistematizadas vinculadas ao lazer e à promoção da saúde e compreender essas práticas corporais dentro de um contexto social, cultural, político, né? Isso tudo. E aí, né, em relação à abordagem dos conhecimentos na educação física escolar, primeiro, né, ele deve ser tratado dentro da pluralidade das práticas corporais sistematizadas. Então, são diversas práticas corporais que existem, né? Então, eu não posso fazer educação física no lugar do esporte. O aluno precisa ter acesso a esse conhecimento da pluralidade das práticas corporais. E aí, claro que com o objetivo dentro da escola, né, de auxiliar que os alunos consigam fazer uma leitura crítica sobre essas práticas corporais, né, sistematizadas. Em relação à primeira exigência, coloca-se para a educação física a necessidade de tematizar a pluralidade do rico patrimônio de práticas corporais sistematizadas e as representações sociais a elas atreladas. Essa ideia se justifica no entendimento de que cada uma das manifestações que compõem esse universo da cultura proporciona ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimento e de experiência que não lhe seria proporcionado de outros modos. Em que momento que há a problematização das práticas corporais, da pluralidade das práticas corporais fora da escola? Não há. Isso é papel da educação física escolar, essa problematização.
Então, a vivência em cada uma dessas manifestações corporais não é apenas um meio para se aprender outra coisa, pois ela gera um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível. Portanto, se não for oferecida ao estudante a chance de experimentar boa parte do leque de possibilidades de movimentos sistematizados pelos seres humanos ao longo de vários anos, ele estará perdendo parte do acervo cultural da humanidade e uma possibilidade singular de perceber o mundo e de perceber-se dentro desse mundo. Nesse segundo ponto, que vai falar sobre a abordagem dos conhecimentos da educação física escolar, a necessidade de conhecer corporal e conceitualmente os temas em estudos. Então, conhecer as práticas corporais, né? O aluno tem que compreender que as práticas corporais são produções humanas. Então, nós que produzimos elas. Não é algo dado, pronto, acabado, né? E possibilitar que os próprios alunos também sintam-se parte da produção dessa cultura, tá? Mas para isso, né, é preciso que o aluno compreenda, né, que é necessário que os alunos se apropriem dos saberes nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, para que eles entendam, né, que eles são parte e produtores, né, dessa cultura corporal, né, que são as práticas corporais, que são produções humanas. Então, é necessidade de conhecer fazendo, né, o corpo manifestar o movimento e também conhecer conceitualmente as expressões do movimento. Bom, o segundo, então, né, se refere a que uma disciplina, uma proposta de educação física se refere a que uma disciplina escolar deve possibilitar a releitura e a apropriação crítica dos conhecimentos do campo da cultura que estuda, oportunizando que o aluno reconheça a condição histórica das práticas sociais das quais se ocupa. Nessa linha, os conhecimentos propiciados pela educação física na escola não devem ser aqueles ou limitar-se àqueles ensinados pelas instituições não escolares. Então, na televisão, ele assiste futebol, ele sabe o que é futebol. Agora, ele já foi problematizado o futebol, né? Ele sabe que o futebol foi um esporte de brancos, que foi extremamente racista, né? Que o esporte ele ainda é machista, né? Então, é problematizar essas manifestações, né, do esporte, por exemplo, para que o aluno compreenda conceitualmente como é que esses esportes vêm se desenvolvendo. Na educação física escolar, logicamente, não se pode desconhecer o que lá ocorre, já que esse aspecto é um dos temas sobre os quais deve refletir. Porém, o propósito da disciplina é oferecer aos alunos o que nessas instituições não encontrarão. Ele faz futebol na escolinha? Ok, beleza. Ele joga futebol na rua? Beleza. Agora, a escola tem que oferecer o que não é oferecido nesses espaços. A possibilidade de colocar em questão os sentidos hegemônicos que nela predominam e que se apresentam como que esquecidos da sua condição de uma possibilidade de sentido entre outros. Então, por muito tempo, né, acredita que o esporte é para pessoas habilidosas. Ponto. Não. O esporte é para ser aprendido e vivenciado. Os mais habilidosos podem se tornar atletas, os menos habilidosos podem utilizar o esporte no seu lazer ou na promoção da sua saúde. Né? Então, é desmistificar esses sentidos, desconstruir, ressignificar aquilo que o senso comum ensina o tempo inteiro. E finalizando aqui, voltando àquela ideia lá no início da leitura de mundo, que é o papel de um componente escolar dentro da escola, né? Então, assim como a república em uma sociedade democrática, é tarefa de todos os envolvidos, também a educação escolar o é, a qual deve ser pensada de modo que articule as diferentes especificidades em torno da tarefa de propiciar às novas gerações um alargamento em suas compreensões de mundo, ou seja, ampliar a compreensão, que se existem diferentes verdades, diferentes formas de pensar e agir no mundo, sendo sempre ético, óbvio, coerente com aquilo que, né, deve ser numa sociedade republicana e democrática. Então, cabe a cada componente curricular fazer isso na especificidade de seus conteúdos, constituindo-se em espécies de janelas para o mundo. Então, a escola, a educação física tem que possibilitar, né, que se olhe além daquilo que está dado.
né? Ao olhar além e ter uma compreensão que vai além daquilo que eu estou vendo, né? Eu propicio, então, uma leitura de mundo, uma compreensão do mundo, a socialização do mundo e a educação física através do movimento, das especificidades daquilo que é da sua área. E a formação superior, ela tem que ser coerente com esta formação também, problematizando a escola, né, para que o futuro professor possa compreender esse contexto, respeitar e inserir-se de uma forma coerente nesse contexto educacional.